Passam agora 10 minutos das 14 horas aqui em Paris. Esta quarta-feira temos o nosso habitual magazine de artes, mas para já vamos ficar com o convidado de Cristiana Soares sobre a COP27 que decorre no Egito. Convidado. Ao terceiro dia da COP27, que decorre no Egito, foi apresentado um relatório do grupo de especialistas de alto nível sobre a emissão de gases de efeito de estufa. Na apresentação do documento, António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, defendeu tolerância zero para o greenwashing. O economista guineense Carlos Lopes, docente na Universidade do Cabo, na África do Sul, integra este grupo de peritos e, ao microfone da RFI, começa precisamente por nos explicar o conceito de greenwashing. Na realidade, o greenwashing é a tentativa de fazer passar como, digamos, uma contribuição para a economia verde e para o futuro do planeta com menos intensidade de carbono, de uma forma ilegítima, ou seja, proclamando determinados objetivos, indicadores e práticas que não se verificam na realidade e que, portanto, é uma espécie de cobertura e nós temos que pôr cobro a isso. E, portanto, este relatório é uma tentativa de tentar, digamos, definir o trigo do joio, de tentar ver quais são as promessas que efetivamente contribuem para uma diminuição das emissões e quais são as outras que são apenas proclamações que, na realidade, encobertam práticas que continuam a ser nefastas para a ação climática. Ou seja, pode ser considerado como um género de propaganda, uma publicidade enganosa. Exatamente. Não se trata bem de propaganda no sentido comercial do termo, porque algumas das instituições implicadas não são comerciais, portanto temos também entidades como, por exemplo, as cidades, como as regiões, como determinados organismos não governamentais, mas no que concerne às práticas de instituições que têm uma atividade lucrativa, efetivamente trata-se de propaganda enganosa. Este relatório foi apresentado ontem. Na apresentação, o secretário-geral da ONU falou naquilo que também o Dr. Carlos Lopes disse há pouco. Isto é um guia prático. É como se fosse um enquadramento ou uma tentativa de enquadramento legal para este tipo de prática. Existem inúmeras instituições que estão a fazer a contabilidade, digamos, destas promessas de contribuição para a redução de carbono e cada uma delas definiu a sua própria taxonomia, a sua própria forma de conceber, digamos, aquilo que são promessas legítimas e ilegítimas. Cada uma delas tem certificações e standardizações que decidem unilateralmente e, portanto, chegou a hora de nós pormos cobro, digamos, esta proliferação de promessas, digamos assim, e tentar ver se é possível estabelecer uma regra universal para que possamos de facto comparar primeiro, mas também introduzir transparência e introduzir credibilidade no processo. Nós fizemos este relatório num período relativamente curto. 7 meses? Foi uma promessa que o secretário-geral fez na última COP em Glasgow e quando ele constituiu o grupo nós de facto tivemos um período em que nos tivemos que nos conhecer, são pessoas que vêm de horizontes muito diferentes e em 7 meses conseguimos produzir um relatório para apresentar nesta COP que eu acho que é o documento mais importante que vai sair desta conferência porque é uma coisa prática, são 10 recomendações e portanto toda a gente está a reagir de uma forma muito positiva a este apelo e a esta contribuição que vem do grupo e que foi endossada pelo secretário-geral ontem. Peço-lhe então que me diga de uma forma geral que recomendações são estas. A primeira é de que como é que se deve controlar o anúncio das promessas, não é? Em inglês, pledges, aquilo que as diferentes entidades prometem. Nós definimos exatamente os contornos de como é que esses anúncios devem ser feitos e em que base legal e com que atribuições de tipo normativo eles devem ser feitos. A segunda recomendação é relativamente aos indicadores. Quais são os objetivos exatos, como é que se mede indicadores e quais são os indicadores credíveis. O terceiro é a utilização voluntária de créditos carbono. Nós tentamos regular um pouco essa ideia de que se pode resolver tudo através dos créditos carbono e chegamos à conclusão de que os créditos carbono não podem substituir uma diminuição real das emissões. A quarta recomendação tem a ver com como é que se faz um plano de transição para cada uma das entidades. A quinta, como é que nós ultrapassamos a dependência dos combustíveis fósseis e como é que nós podemos prometer um futuro à volta das energias renováveis em particular. A sexta recomendação tem a ver com lidar com as pessoas e as entidades que fazem lobbying e que fazem propaganda e como é que, portanto, se deve estabelecer limites. A sétima recomendação tem a ver com como é que nós devemos lidar na relação entre
pessoas, natureza, para uma transição justa, porque não basta apenas dizer que vamos atingir objetivos de redução de emissões sem tomar em conta que as pessoas e a natureza precisam de ser protegidas de várias formas. A 8ª recomendação tem a ver com a questão da transparência, da apresentação de contas. A 9ª sobre como incentivar o investimento nas transições justas. E, finalmente, a última tem a ver como é que os reguladores dos diferentes países e entidades multilaterais devem trabalhar para estabelecer este estándar universal que nós estamos a propor. A questão também que se levanta tem a ver com a aplicabilidade dessas recomendações. De que forma é que as entidades e os governos e as empresas visadas por estas recomendações serão fiscalizados na sua implementação ou não serão? O nosso grupo tinha participação de pessoas que vêm do setor corporativo e que têm a ver diretamente com, digamos, como é que o setor corporativo vê estas questões. Tinha representantes das empresas relacionadas com tudo o que tem a ver com seguros, cientistas, académicos, indivíduos muito ativos na área do meio ambiente de várias formas, por exemplo, trabalhando em créditos de carbono, outros especializados na acumulação de informação e tratamento de informação sobre questões climáticas. Enfim, nós tínhamos uma diversidade de pontos de vista que permite pensar que as nossas conclusões são muito práticas, e eu acho que são, e isto foi reconhecido já pela enorme cobertura mediática que tivemos desde ontem, de várias partes do mundo, dizendo que sim, que é um manual bastante prático. Nós tentamos ser o mais práticos possíveis. Portanto, a implementação agora depende mais de uma vontade coletiva que tem que ser assegurada, nós dizemos claramente, a partir dos reguladores, e portanto os reguladores têm um papel fundamental para poder, digamos, dar corpo prático a estas recomendações. Uma última pergunta que não tem a ver com este relatório, mas tem a ver com um dos temas também fundamentais desta COP27, perdas e danos ou perdas e prejuízos. Este assunto está em cima da mesa, não dá a ideia de que é sempre possível pagar e continuar a poluir, porque os países que menos poluem vão ser indemnizados pelos países que mais poluem, mas esse não é a solução para o planeta. Ainda no início da COP, o próprio secretário-geral da ONU disse que estávamos numa autoestrada em direção ao inferno e com o pé no acelerador. A solução, em vez de indemnizar, não passa por, efetivamente, políticas de redução da pegada de carbono e de redução das emissões? Nós podemos reduzir a pegada de carbono de duas formas. Uma é através de mitigação, outra através de adaptação. A mitigação não é uma responsabilidade dos países mais pobres, porque, na grande maioria, esses países mais pobres, e aí excluem uma boa parte do sul global, porque há países do sul global que são grandes poluidores, como a China, por exemplo. Nós temos que ver que, portanto, esses países têm que acelerar todos os processos de mitigação, enquanto que os países africanos em particular, a maioria deles, de facto, não têm um problema de mitigação, porque emitem muito pouco, são os que sofrem mais e, portanto, precisam de ser compensados por uma espécie de crédito carbono que acumularam ao longo do tempo, porque não foram os produtores da situação atual, que é o resultado, digamos, de um tipo de consumo, mas também de uma industrialização que foi feita através dos combustíveis fósseis e, portanto, esses países não tiveram culpa, não se desenvolveram, para começar, suficientemente e não tiveram culpa de nós termos chegado à situação em que estamos no planeta. Portanto, eles têm que ser compensados por essa perda ao longo da história, mas também por essa necessidade de, neste momento, passarem diretamente para a adaptação e não para a mitigação, porque não emitem grande coisa. E, portanto, é por isso que esta discussão sobre perdas é muito importante, porque estas perdas têm a ver com o facto de que, ao longo da história, estes países perderam oportunidades de desenvolvimento em benefício de outros, não é? E, portanto, têm que ser compensados. E, portanto, não se trata de ajuda, trata-se, eu acho, mais fundamentalmente de mudar o sistema financeiro para que esses países possam ter acesso a capital para fazerem os investimentos certos, porque neste momento é mais fácil conseguir dinheiro para continuar a produzir combustíveis fósseis e sistemas de produção poluentes do que o contrário, apesar de toda a retórica. E, portanto, se nós virmos o catálogo do investimento externo em África, vemos que uma boa parte desse investimento externo é dirigido para combustíveis fósseis. Portanto, isso significa que o sistema financeiro continua a privilegiar uma rota que não é nem favorável ao planeta, nem favorável à África. Era Carlos Lopes, economista guineense e docente na Universidade do Cabo, na África do Sul, que se encontra precisamente a participar na COP27 em Sharm el-Sheikh, no Egito, e que integra este grupo de peritos
Estados, nomeados pela ONU, que acaba de publicar um relatório que visa servir de guia em matéria de greenwashing. A Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas decorre até ao dia 18 de novembro na estância balnear egípcia de Sharm el-Sheikh. RFI, as vozes do mundo.